Alô, amigos, esse é o canal RK Santos, trazendo mais peixe para vocês. Vamos para a análise dessa grande vitória em que o Santos jogou muito, deu show, quebrou o tabu contra o Corinthians e se reabilita no Brasileirão. Placar que foi inaugurado cedo, aos 4 minutos da primeira etapa, com Zé Rafael de cabeça, Barreal com um golaço, um petardo, fez o segundo e Rollaser de pênalti anotou o terceiro, cobrando com categoria. Ranieri descontou para os corintianos. Vamos para a análise, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o Peixe mandou na etapa inicial, levou susto, mas bateu o rival e respira no campeonato. Agora é secar o Vitória, que joga amanhã contra o Bahia, o Bavi no Barradão, a casa do Vitória. Pois a Vila Belmiro viveu uma noite de gala nesta quarta-feira. O Santos brilhou no primeiro tempo com show de Rollaser, Barreal, que fez um golaço, e Zé Rafael. Com a melhor apresentação sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Santos venceu o Corinthians pelo placar de 3-1, quebrou o tabu de 3 derrotas para o rival na temporada e se reabilitou no Brasileirão em jogo pela 28ª rodada. E com essa grande vitória, o Peixe chegou aos 31 pontos, ainda na 16ª posição, mas agora com 6 pontos de vantagem sobre o Vitória, primeira equipe na zona de rebaixamento. O rival se manteve em 12º com 33, por isso é válido a secação. A secação amanhã contra o Bahia, o Vitória, né? O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, às 21h30, num confronto direto contra o Vitória na Vila Belmiro, jogo de 6 pontos pela 29ª rodada do Brasileirão. Agora, imagina se o Vitória perde amanhã para o Bahia e o Santos vence esse jogo contra o Vitória. E dá para vencer porque o Santos tem mais time e na Vila, se jogar o que jogou hoje, principalmente no primeiro tempo, passa o trator. O volante João Schmidt, que levou o terceiro amarelo, cumpre suspensão. E como é que foi o jogo? Pois o clássico não poderia ter começado melhor para o Peixe, que abriu o placar aos 4 minutos, logo no início. O Santos fez blitz no início do jogo, Barreal cobrou escanteio para a esquerda e Zé Rafael cabeceou forte, subiu mais que todo mundo, certeiro para marcar o primeiro gol dele com a camisa santista, sem chances para o goleiro. A vantagem deu tranquilidade ao Santos, que não corria riscos diante de um Corinthians pouco ofensivo, diante de um Corinthians morno no campo. Aliás, só um time jogou nos primeiros 45 minutos. Em nova cobrança de escanteio de Barreal aos 17 minutos, a bola chegou a Rollaser, outro destaque do Peixão, que emendou de primeira. A bola sobrou para Lautaro Dias, que ajeitou e bateu à esquerda do gol do Corinthians. O Santos mandava no jogo. Sem dar espaço ao time corintiano, o Peixe controlava a partida e teve outra chance em cobrança de falta de Barreal, isso aos 27 minutos, que Felipe Longo encaixou. O alvinegro era dono do primeiro tempo e Barreal marcou um golaço aos 38 minutos. O argentino recebeu a bola pela esquerda, puxou para o meio e disparou um tiro indefensável, um verdadeiro petardo no ângulo direito. Esse Barreal, meu amigo, joga muito. Alô, Marcelo Teixeira, tem que comprar ele, custe o que custar. O Santos era muito superior e Lautaro Dias ainda desperdiçou outra oportunidade no finalzinho, aos 42 minutos, entrando em velocidade na área pela esquerda e batendo por cima do gol. E goleada acontece na etapa final. O que já era bom ficou ainda melhor na segunda etapa. Aos 6 minutos, Breno Bidon agarrou e derrubou Zé Rafael dentro da área. E dentro da área, não tenha dúvida, é pênalti. Teve checagem do VAR, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza confirmou o pênalti e deu amarelo para o Bidon. Guilherme pegou a bola, mas a entregou para Rollaser, que cobrou e fez o gol aos 9 minutos.
aumentando o placar para 3-0. Eu acho que o Guilherme pipocou nessa, hein? O Corinthians estava entregue, mas diminuiu após falha defensiva santista em cobrança de escanteio. Ranieri subiu mais alto sozinho, de cabeça para descontar aos 13. Não sei se o Brazão escorregou nesse lance, né? Mas a verdade é que o gol animou os corintianos e Lucas Silvestre, que é o filho de Dorival Júnior, que substituiu o pai, suspenso, mandou a campo Garro e Memphis Depay. E aí o que aconteceu? Como se previa, o Corinthians melhorou em campo e passou a pressionar e assustou aos 35 minutos numa cabeçada de Gustavo Henrique, que beijou a trave após cobrança de escanteio de Garro. Vojvoda reforçou a marcação com várias mudanças e tentou administrar o jogo. Acontece que, tirando o Barreal e o Rollaser, o Santos perdeu força e o Corinthians cresceu na parada. Mas o Santos não passou mais grande susto até o final do jogo, para delírio da torcida santista, que comemorou e muito o triunfo sobre o rival, em sintonia com os jogadores que também, né, comemoraram juntos. 3-1 e fora o baile, como dizia o Milton Neves, como diz o Milton Neves, né? Com gols de Zé Rafael aos 3 minutos do primeiro tempo, ou 4 minutos do primeiro tempo, Barreal aos 38 do primeiro tempo, Rollaser aos 9 do segundo tempo e Ranieri para o Corinthians aos 12 do segundo tempo. Levaram cartões amarelos Barreal, João Schmidt para o Santos, Maicon, Mateuzinho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique para o Corinthians. O Santos que venceu bem com Gabriel Brazão. Gabriel Brazão que sofreu uma lesão ali no joelho, né? Preocupa, né? Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar. João Schmidt, Zé Rafael, depois o William Arão, Barreal, depois o Gabriel Bontempo, e Rollaser, depois o Vitor Hugo, Guilherme, depois o Cabageiro, e Lautaro Dias, depois o Robinho Júnior. Destaques da partida, com certeza aí o Zé Rafael, né? Fez um gol, sofreu o pênalti, o Barreal, que fez aquele golaço, e o Rollaser, que comandou o primeiro tempo aí, além de fazer o gol de pênalti, assumiu a responsabilidade, o time aí do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Corinthians perdeu, jogou pouca bola, principalmente no primeiro tempo, cresceu no segundo tempo, com Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Choca, depois o Dieguinho, Gustavo Henrique, Angileri, depois o Memphis, e Hugo, depois o André. Ranieri, Maicon, depois o Garro, e Breno Bidon, Yuri Alberto e Guinegão, depois o Kaique, o time do técnico interino Lucas Silvestre. Tá aí. Esse foi a análise do jogo, dessa grande vitória do Santos, 3-1, primeiro tempo formidável do Santos. E você, meu amigo torcedor do Peixe, o que você achou do jogo? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Santos você sabe tudo sobre o alvinegro praiano. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.